Olá, caros amigos e seguidores. Sejam muitíssimo bem-vindos a mais um episódio da rubrica O Gajo dos 300 Carros. E desta vez eu vou-vos dar a conhecer a história daqueles que eu considero que foram o top 5 dos meus piores automóveis. Comecemos então pelo fim, pelo quinto classificado. A minha carrinha Rover 75 2 litros CDTI Connoisseur Plus. Face àquilo que me custou e a qualidade geral de todo o automóvel, apresentava uma péssima relação preço-qualidade. Acho que custava tanto, ou se calhar mais, do que uma carrinha BMW Série 3. O rigor de montagem, a qualidade de construção, a escolha dos materiais ficavam realmente um bocadinho aquém daquilo que seria de esperar. A carrinha tinha a matrícula 3578 TF, um carro, portanto, de 2002, março de 2002, se não me falha a memória. Logo assim que a comprei, o concessionário que me vendeu a carrinha vendeu-me a ideia de que, olha, o carro só tem 116 cavalos, mas nós temos aqui um kit de potência para 150. E eu paguei mais pelo kit, a carrinha tinha caixa automática e realmente o rendimento do carro até não era mau de todo. Deitava era um bocado de fumarada assim que se carregava um bocadinho no acelerador e os consumos nunca vi aquilo marcar menos do que 9 ou 10. Mas aquilo que me desiludiu na carrinha foi... isto é um bocadinho fraquinho. A carrinha era azul escura com estofos em creme. E vocês acreditam que ao fim de um mês de eu ter a carrinha, e eu na altura usava calças de ganga com alguma frequência, eu tinha o banco do condutor manchado de azul. É verdade, eu tinha uns estofos cremes de um carro novo que ao fim de um mês, e atenção que eu não andava com calças de ganga novinhas em folha acabadas de tirar da loja. Outra coisa que me desiludiu também foi o facto da carrinha meter água pelo vidro de trás. A carrinha ainda tinha aquela geração do vidro que abria assim em separado. Acho que tinha um vidro que abria em separado. E eu descobri que a carrinha metia água pelo vidro de trás porque um dia estava a chover bastante e dou-me conta que quando o limpa-parabrisas funcionava de trás, continuava gotas de água no vidro. Eu pensei assim, tipo, esta água não está do lado de fora, se calhar está do lado de dentro. E foram precisas 3 visitas à oficina, a cobro da garantia, para me conseguirem reparar o problema. Do ponto de vista dinâmico e de condução, era um bocado aborrecida. Molinha, era muito confortável, o comportamento dinâmico era... Toda a gente me dizia que a carrinha era linda, e tem televisão, tem caixa automática. Por estas razões, e se calhar mais algumas que eu até me estou a esquecer, o quinto lugar dos meus piores automóveis. Querem saber qual é que é o quarto? Foi o meu Smart Fortwo 0.8 CDI de 2003. Um carro importado, comprei-o num stand que só vendia Smart e trouxe-o para casa todo contente. Porque realmente tinha vendido a minha moto, eu estava muito cansado da moto no dia-a-dia, a trabalhar que era o fato para a chuva e não sei o que, vou comprar um Smart. Comprei um Smart artilhadíssimo de equipamento, tinha bancos em pele aquecidos, tinha um carro em segunda mão, tinha o teto panorâmico, o carro realmente era porreiro, já tinha caixa automática e realmente o carro vinha muito bem equipadinho. Pude escolher, inclusivamente que ele tinha tantos Smarts para vender, pude escolher a cor exterior do carro que ele basicamente trocava os painéis. Logo no dia em que eu fui buscar o carro houve granel, arrancou o carro ali a algures de Mãe Martins para casa, eu morava em Belas na altura, e o carro ali no IC16 não passava dos 70. Havia um tubo qualquer de ligação no turbo que estava que estava solto, estava a deixar sair pressão, qualquer coisa do género que me foi vendida na altura, e portanto o primeiro granel com aquele Smart começou no dia em que eu fui levantar. Eu só pude levantar o carro uma semana depois, já com o problema reparado, mas foi desagradável e fiquei logo com aquele sentimento do, primeiro dia, primeiro granel, mas depois os granéis com aquele carro foram infindáveis. Eu achava que aquele motor era tipo uma versão miniaturizada de um 190D, mas não, comigo deu raia por tudo e mais alguma coisa. Perdi a conta às vezes que eu fui ao stand com o carro. Realmente o motor teve muitos problemas. Inclusivamente chegou a rachar a rampa do Common Rail, que faz a injeção do gasóleo, rachou. Tiveram que pôr uma nova. Eu na altura já tive que pagar tipo metade do arranjo porque eu já tinha o carro mais ou menos há um ano. Tive também um problema com a direção do carro que pregou-me 2 valentes sustos, um dos quais podia ter corrido realmente muito mal. Toda a gente sabe que aqueles Smarts não têm direção assistida, mas aquele em particular, a dada altura, começou a ficar ultra pesada, como se eu tivesse uns pneus de 325 à frente, pesada ao ponto de ficava presa nos extremos, ou seja, se eu virasse a direção toda para uma das pontas e arrancasse com o carro, a direção não desfazia sozinha, portanto ficava lá presa. E uma das vezes eu apanhei um susto tão grande que ao desfazer uma curva, um entrelaçado de curvas que havia perto da minha casa, eu fiz aquele slide com o volante e na última curva, como era habitual, o volante acabava por desfazer e o carro endireitava. Só que o carro não desfez.
a direção ficou presa naquele ponto, pá, vinha um carro em contramão, pá, eu só não bati de frente contra aquele carro, porque foi assim, tipo daquela do... Eu puxei na altura, lembro-me com tanta força que eu parti a manete que havia por trás do volante, do limpa-parabrisas. Eu tive o carro quase 2 anos e meio, epá, eu devo ter tido mais de 10 avarias com aquele carro. Apesar de toda a agradabilidade do Smart e a versatilidade que me proporcionava e tudo mais, foi claramente um dos meus piores automóveis e ocupa o 4º lugar dos meus 5 piores automóveis. Em 3º lugar, eu decido colocar honrosamente o meu Jeep Grand Cherokee de 1999 3.1 TD. O carro tinha tudo para ser bom e para correr bem, era um carro muitíssimo confortável, era super espaçoso, epá, mas tinha um apetite por gasóleo que era assim qualquer coisa fora do comum. O carro era muito barco, portanto o comportamento dinâmico do carro era francamente mau, desiludiu-me. Os bancos dianteiros, sobretudo, eram tipo cadeira de praia, portanto o apoio era zero para um carro que adornava consideravelmente aquele nível de apoio inexistente, tornava muitas vezes a condução um bocadinho complicada, um gajo tinha que se agarrar com muita força ao volante. E depois era a qualidade de construção que era péssima, aqueles plásticos eram muito maus, o carro fazia barulhos parasitas com fartura. Fez valer realmente a sua alta fidelidade em Infinity, que me fazia esquecer o barulho do motor constantemente presente dentro do habitáculo e todos os ruídos parasitas e mais algum, porque bastava subir um bocadinho o volume do rádio e pronto, e isolávamos do exterior e do interior, mas o carro realmente do ponto de vista de fiabilidade foi francamente mau. O carro teve 2 ou 3 situações, e o carro não tinha muitos quilómetros, teve 2 problemas de perda de óleo no motor, perda de babanços mesmo, teve um problema difícil de resolução porque perdia sistematicamente água junto à zona do radiador. O ar-condicionado também deixou de trabalhar mais do que uma vez, porque era realmente desagradável de conduzir. O carro era, pá, fazia um barulho de motor, aquilo acima dos 120 a hora não se falava dentro daquele carro. Aqueles 5 cilindros que até tinha uma sonoridade bonita quando se puxava por ele, mas realmente para fazer velocidades de cruzeiro, a gastar 14, 15 aos 100 e depois ainda levar com classe 2 nas portagens, é claramente o 3º classificado na minha lista do top 5. Aproximamos agora o 2º lugar dos meus piores carros. Fiat Brava TD100 de 1996, era o 8801 HP. Veio substituir o meu Fiat Punto, portanto eu como se não estivesse satisfeito com uma má experiência do Fiat Punto 75, fui comprar outro Fiat. Pintado numa linda cor, tipo amarelo ranho ou diarreia de pássaro, é assim uma cor muito estranha, mas o carro era de serviço, eu não pude escolher a cor, e o carro eu tive a felicidade de vir artilhado com tudo e mais um par de botas do ponto de vista de equipamento, até já tinha 2 airbags e tudo, cuidado, tinha estofos de pele, tinha teto de abrir elétrico, tinha jantes de liga leve de 15 polegadas ou 14, qualquer coisa assim, mas lá está, se eu não tivesse sido um grande burro, eu não tinha comprado um Fiat depois de dizer cobras e lagartos do Fiat que eu tinha antes. E o meu Fiat Brava TD100 ocupa o 2º lugar dos meus piores carros, porquê? Porque em primeiro lugar eu comprei um carro a gasóleo para poupar em relação ao carro a gasolina que eu tinha antes. E o carro a gasolina que eu tinha antes gastava 7 litros aos 100 e aquele gastava 10. Poupança com o caneco, não poupei coisíssima nenhuma. E depois, como se isso não bastasse, a fiabilidade daquele carro era uma valente. O carro deixou-me apiado na estrada 2 vezes. E uma das vezes às 11 da noite, no meio do nada, numa viagem para o norte do país. Portanto, eu comecei a odiar aquele carro rapidamente. Eu acho que o meu ódio começou logo tipo aí ao fim de uma semana, porque eu assim que levantei o carro, deve ter estado parado durante imenso tempo, e quando eu peguei no carro, soluçou e fez uns barulhos estranhos e deitou uma nuvem de fumo preto horrível, até a coisa suavizar um bocadinho. E quando eu falei com o vendedor sobre este tema, foi-me dito assim do género, isso é normal, ele precisava desentupir um bocadinho. O carro não era propriamente, não tinha 5 anos. Este é claramente o 2º classificado no meu top 5 dos meus piores automóveis. E qual é que foi o meu pior automóvel? Sem sombra de dúvida, o meu pior automóvel. O Jaguar XJR de 1994. 2186 PL. O meu pior automóvel de sempre. É quase que impressionante, mas aquele carro consegue conciliar 2 coisas. Provavelmente um dos carros mais bonitos que eu alguma vez tive, com o pior carro que eu alguma vez tive. Eu tive o carro, meus caros, preparem-se, sentem-se, eu tive o carro um mês. Arrependi-me ao fim de 3 dias de eu ter comprado, e depois todo esse processo até o vender foi a dificuldade que eu tive em vender aquele charuto. Porque o carro realmente é muito bonito. É aquele carro que nos faz fechar a porta e olhar para trás 3, 4, 5 vezes. Epá, a gente olha para aquele carro e pensa assim, quem me dera que o carro não fosse meu, porque
eu assim olhava para ele e dizia assim, pá, o carro é lindo. E eu ficava sempre naquela, pá, o carro deve ser espetacular. Mas a partir do momento em que alguém tem um carro daqueles, fica convencido que o carro não é espetacular. Não, que, pelo contrário, que o carro é uma valente porcaria. Aquele carro tinha um motor 4 litros, 6 cilindros, supercharged, com 320 cavalos e com uma caixa automática de 4 velocidades. Que no fundo não era 4 velocidades, eram 3, porque a última é um overdrive e portanto aquela relação, a última relação era basicamente só para deslizar. Portanto aquilo é uma construção do tempo da Maria Cachucha. E construção da Maria Cachucha em todos os aspectos. O carro tem uma dinâmica medonha. Trava mal. Não curva nada de especial. É um carro que, apesar de ter 5 metros de comprimento, é acanhado lá dentro. E isso é quase esquisito. Porque como é que um carro daquele tamanho consegue ter um habitáculo tão ergonomicamente mal desenvolvido ou projetado? Ao volante, para já a posição de condução é perfectível. Porque não conseguimos pôr o banco suficientemente para baixo e, portanto, a sensação é que estou sempre alto demais com a cabeça quase a bater no teto. O volante também tem assim uma inclinação um bocadinho chata. E depois tinha pormenores ergonómicos que não lembram ao caneco. Tinha botões por trás do volante. Tínhamos que ou meter a mão através do volante, que é de loucos, ou meter a mão assim à volta para carregar. Os comandos do ar-condicionado, os comandos do computador de bordo com os números Casio de 1970, uma coisa pavorosa, a sério. E eu comprei o carro acreditando piamente que todos esses pormenores me iam passar completamente ao lado, porque eu afinal tinha um Jaguar, eu tinha um Jaguar XJR, um carro que andava nas horas do caneco, só que não andava. Antes desse carro, eu tinha tido um BMW 740i com motor V8, com 4 litros de cilindrada, com 286 cavalos e caixa manual de 6 velocidades. É para o pé daquele Jaguar, coitado do Jaguar, o Jaguar nem nunca mais via para onde é que aquele carro tinha ido. A mala parece que é assim desta altura, tem 2 metros de mala, mas depois é assim desta altura, um gajo não consegue lá meter uma Samsonite daquelas de 100 litros, não cabe lá. O carro é todo assim, tipo, muito esguio, muito fininho, mas depois é apertado lá dentro, a mala é pequena, conduz-se mal, trava mal, não curva nada de especial e bebia um disparate de gasolina. O carro gastava tipo de 20 litros para cima, mas a passear. A passear, meus amigos. 20 litros era na boa. Assim que se apertasse um bocadinho o ritmo, fosse para a autoestrada fazer 160, 180, aquilo mamava 30 litros na boa. Mas sem dó nem piedade. Tipo, ao baixo descarreguei e carreguei no depósito. Que levava tipo 80 litros de gasolina para o gajo fazia 300 km com aquilo, se tudo corresse bem. A sério. Claramente, Jaguar XJR, o meu pior automóvel. Comprei-o, 3 dias depois fiquei arrependido, ainda fui, vejam bem, aquilo totó, ainda fui ao stand que me vendeu, ali para os lados do Casino do Estoril, dizer, olha, epá, eu estou muito arrependido com isto, você não me quer retomar o carro, pá, mesmo com uma perda aqui de, sei lá, 2 ou 3 mil euros, pá, mas eu estou mesmo muito arrependido, o carro não é nada do que eu estava à espera, e o gajo... É pá, olha, desculpa lá, mas não tenho interesse. Então livra-me desta bruxa. Tenho aqui há mais de um ano, agora queres-me devolver isto? Oh, amigo, agora faz umas salsichas com isso se tu quiser. É este o meu top 5 dos meus piores automóveis de sempre. Portanto, meus amigos, acompanhem e subscrevam o canal do Pedro Bastos. E fiquem atentos porque o próximo vídeo da série O Gajo dos 300 Carros é sobre o quê? Top 5 dos meus melhores automóveis. Os carros que mais me marcaram pela positiva. Adeus.